Você já sentiu medo de não conseguir viver tudo aquilo que você gostaria? Eu já. E no fundo a gente tem medo por uma razão, porque a gente sabe que não é bom o suficiente. Mas, e se eu te disser que existe um recurso, uma ferramenta que pode equilibrar a balança a nosso favor? Fica comigo até o final desse vídeo que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim. Fala galera, eu sou Felipe Andrade e hoje eu quero falar com vocês sobre um recurso, uma ferramenta que é capaz de mudar a sua história. Mas antes de falar sobre o que é essa ferramenta, eu preciso te contar um pouquinho da minha história, para você entender que eu já vivi e utilizei essa ferramenta na prática e por isso eu estou aqui hoje, para dizer para você que ela realmente funciona. No final de 2017, eu deixei o emprego onde eu trabalhava, a minha filha era recém-nascida, eu era recém-casado aos meus 21 anos, e decidi que eu queria empreender, que eu queria ter o meu próprio negócio. Então eu me juntei com meu irmão, com meu pai, nós três formamos uma sociedade e em janeiro de 2018 inauguramos a nossa empresa. Aquela empresa era um sonho para mim, era a realização de um sonho, mas dentro de muito pouco tempo as coisas não aconteceram como nós esperávamos. E aquilo que para mim era um sonho acabou se tornando um pesadelo. E parece que por mais que a gente lutasse, tentasse, não importa o que a gente fizesse, nada saía como planejado. E as coisas foram desandando, até que em dezembro de 2018 nós tomamos uma decisão muito difícil, que não dava mais para continuar daquele jeito. Em janeiro de 2018 nós inauguramos a nossa primeira empresa. E em dezembro de 2018, nós oficialmente falimos com aquela empresa. Eu iniciei então o ano de 2019 totalmente quebrado, destruído. Eu olhava para trás e tudo que eu enxergava era o meu fracasso, era a minha falha. Eu percebia que não deu certo porque eu não fui bom o suficiente para fazer as coisas darem certo. Durante todo esse processo, a única coisa que ainda me dava alguma esperança de um futuro melhor era quando eu olhava para minha família. Minha esposa, que durante tudo isso sempre foi a minha maior motivadora, sempre me ajudou a acreditar que as coisas um dia ficariam bem. E quando eu olhava para minha filha, eu sabia que ela viveria no futuro que eu construísse para ela. Mas mesmo assim, o medo de tentar de novo e falhar mais uma vez era maior do que tudo isso e eu estava sem coragem para seguir em frente. E essa situação se arrastou durante alguns meses, até que em agosto de 2019 nós sofremos um golpe muito duro, uma perda muito grande, ainda como resultado dos meus erros em 2018, mas naquele momento Deus nos mostrou a oportunidade de fazer uma coisa boa com todas as coisas ruins que vinham acontecendo com a gente. Mas eu tinha muito medo e não conseguia tomar aquela decisão. Eu e a minha esposa, a gente conversava diariamente e ela tentava me convencer, tentava me motivar, mas tudo que eu tinha vivido tinha me traumatizado de um jeito que eu não conseguia sair do lugar. Talvez você está olhando para mim aqui agora e pensando que tudo isso é um exagero, e só quem vive isso sabe o quanto isso te machuca, porque não é apenas o bem financeiro. Aquela empresa, quando nós fechamos as portas, eu vi que o dinheiro que eu tinha investido, o tempo, a dedicação, todos os projetos que eu fiz contando com os frutos daquele trabalho foram por água abaixo. Toda a estrutura que eu pensei ter criado, ela ruiu diante dos meus olhos. E aquilo afetou a minha família, nos afetou financeiramente, também nos afetou emocional, espiritual e psicologicamente. Era uma sensação de abandono que eu não conseguia descrever. Mas naquele momento eu precisava tomar uma decisão. E depois de muito conversar e orar junto com a minha esposa e pensar no futuro da minha filha, eu pensei e entendi que a minha vida ela estava nas mãos de Deus. E que Deus ele não escreve final de fracasso para ninguém. Não era o final da minha vida, não era o final da minha história. E aquilo me deu forças para acreditar e para crer. E essa foi a ferramenta que fez com que tudo mudasse na minha vida. Foi a fé. Escolher, crer e acreditar em Deus. E aí eu entendi o que a Bíblia quer dizer quando diz que o justo viverá pela fé. Porque pela fé conquistaram reinos, alcançaram o cumprimento de promessas,
pela fé, tiraram força dos momentos de fraqueza. E era esse tipo de fé, era esse tipo de relacionamento que eu queria com Deus. Mas eu não sabia por onde começar. Mas uma voz dentro de mim gritou que eu deveria começar pelo princípio. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E nesse momento eu entendi o porquê a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a prova daquelas coisas que ainda não existem. A fé, ela não vem do olhar, porque no olhar você enxerga apenas o que você vê diante dos seus olhos. Mas se eu te pedir para fechar os olhos e disser para você que depois de uma noite escura existe um sol brilhando sobre um céu azul, a sua mente, ela vai criar e vai te fazer enxergar aquilo que você ouviu. Por isso, a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. A fé, ela se constrói ouvindo o que Deus diz. Não importa a sua capacidade ou a falta dela, quantos recursos você tem ou de quantos você precisava, mas não conseguiu ter. O que importa é se você consegue acreditar na voz daquele que tem poder para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Se você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, ou se você veio de um momento difícil, ou ainda está nesse momento difícil e você acha que não vai conseguir, use essa ferramenta, use esse recurso, viva pela fé, porque quando você entender que o justo vive pela fé, quando você vive pela fé, não é sobre você, mas é sobre o quanto você consegue acreditar que Deus pode fazer, mesmo através de alguém falho e incapaz, como eu ou como você. Se você estiver disposto a tomar essa decisão, a colocar essa ferramenta em prática na sua vida, você poderá viver as coisas mais lindas que você nunca sonhou que fosse capaz. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, foi abençoado por essa palavra, não guarda ela só para você, compartilha com os amigos, com a família, deixa o seu comentário aqui embaixo, o seu like, porque isso ajuda a gente a crescer e motiva a gente a continuar trazendo esse conteúdo para abençoar a vida de vocês. Valeu e até a próxima!